Tenho pena dos fiéis que estão sendo escravizados por religiões, onde só quem fica rico são os líderes em cima da miséria dos fiéis, sugando como a pragas dos gafanhotos do Egito e desvirtuando a sublime finalidade do púlpito. No dia em que eu me afastei, depois de ser ameaçado pelo meu pastor itinerante, porque a igreja que eu era pastor, eu tinha o costume de todo o sábado e domingo visitar as famílias que congregavam na igreja que eu ministrava o sacerdócio. E quando eu via que a família estavam passando dificuldade financeira, porque a primeira coisa que Deus tocava no meu coração para olhar era a geladeira. Eu dizia: irmãos, Deus me fez sentir de olhar a geladeira da tua casa. Quando as famílias me levavam e abria a geladeira, eu via o reflexo da necessidade, porque a geladeira reflete se sua família está bem ou não. Quando eu vi a geladeira vazia, eu era tomado pelo Espírito Santo de Deus. E em nome de Deus eu isentava a família de pagar dízimo e ofertar. Ainda fazia um cheque em nome da igreja ou levava a família ao supermercado e dizia: tá vendo esses 3 carrinhos vazios? Coloque o que Deus tocar no teu coração, o necessário para vocês viverem bem o mês. Isso foi um absurdo para os líderes itinerantes. É ridículo ver como as pessoas estão reféns, alienados a líderes e religiões egoístas e gananciosos amantes de si mesmo. Por isso a minha voz clama nas cidades. O propósito de criar essa religião cheirou bem nas narinas de Deus. Foi bem visto diante de seus olhos, e eu achei graça diante dos olhos de Deus. E em uma visão, Deus me disse há 20 anos atrás: filho, como tu não me pediste dinheiro, tu vens até mim, propondo criar uma religião que irá amparar os necessitados. Tu me pediu em oração para eu o capacitar, o preparar para você vencer na vida, com sua inteligência e trabalho, para que tu não dependa de extrair do dinheiro da minha obra para ti mesmo. Eu, o Senhor, derramarei sobre ti todas as artes e capacitações para que tu se tornes grande como empreendedor, para que do suor do teu rosto tu coma pão, para que o dinheiro da minha obra seja usado unicamente para os necessitados. Quando acabares o teu ciclo, depois de um tempo eu virei a ti e te darei 2 novos dons. E os dons que eu derramarei sobre ti são esses: primeiro, te encherei sobre medida de vontade de ler a minha Bíblia incessantemente, para que tu vejas o que me convém te mostrar, para que tu construa a minha amada religião, que será a menina dos meus olhos, porque assim me convém. Também derramarei sobre ti coragem para que tu visites e congregues por 7 meses em cada religião existente, a fim que tu as conheça e tires da religião que tu irás criar para mim. Tudo que não provei de mim, ganância, vaidade, avareza, soberba e outro, tudo isso é para te preparar para os seguintes dons. Quando o teu ciclo se fechar, depois de um tempo, tu estarás preparado, pois o olheiro, eu, o Senhor, já terei quebrado o vaso e feito outro, segundo a minha vontade. Para receber os seguintes dons, nenhum espírito poderá mais se esconder dos teus olhos, pois assim será fácil identificar os problemas das famílias que te procurarão aos montes. Porque tu, sabendo, vendo o espírito especializado em destruir as famílias, tu saberás como orientar, como agir e como orar, porque te colocarei como especialista em expulsar, repreender, anular as forças malignas. Também derramarei sobre ti o dom da profecia imediata e específica, onde tu usarás a internet para propagar o meu nome e minha obra. E eu te revelarei nome, idade, cidade, onde mora, rua, bairro e outras séries de detalhes, para que tu se diferencie e a palavra que eu colocar em tua boca saia como uma espada de 2 gumes, e acertes o alvo, que será o mal, que há muito oprime os meus filhos. Isso foi há mais de 20 anos atrás.
O ciclo se fechou quando eu conheci a última religião. Os vídeos estão fixados no perfil. 2 meses e meio depois, os dons foram ativados por Deus em minha vida, no meu quarto, às 3 da manhã. E Deus, naquele dia, me usou para repreender o mal que estava tentando me matar e me destruir. Depois de gravar e fixar os vídeos nas mídias sociais, peço que vocês assistam os vídeos fixados e, se sentirem, promovam. É só clicar no botão 3 pontos do lado inferior da tela no TikTok e escolher a opção promover. E promover o vídeo que Deus colocar no teu coração para que mais pessoas recebam as mensagens de Deus. Resumo final. Como os caros irmãos e irmãs podem ver nesse vídeo, eu venho submissamente me dedicando a Deus. Não quero meter mão no que é do Senhor. Antes, pedir a Ele sabedoria para me tornar grande como empresário. E esses 20 anos, enquanto eu estudava para a obra de Deus, Deus me qualificava para que, quando o ciclo fosse completado, eu fosse autossuficiente para que, como Paulo disse, para as igrejas primitivas, em nada vos fui pesado. Do suor do meu rosto eu comi o pão. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. O mesmo eu digo agora para todos os pastores e líderes religiosos, hipócritas, gananciosos, avarentos, amantes de si mesmos, preguiçosos, parasitas, que desvirtuam e distorcem a palavra de Deus, se apoiando em textos isolados onde eles mesmos não seguem ao pé da letra o que está escrito, para justificar o parasitismo que eles fazem com as ovelhas de Deus. Dizem que o obreiro é digno do seu salário. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Nesse versículo, eu clamo agora nas cidades, na internet, testemunhando contra esses falsos mestres e orientando vocês, leitores e seguidores, como dizimar no molde primitivo que Timóteo ensinou. Vamos lá. Timóteo disse que o obreiro era digno do seu salário. Vamos entender historicamente na Bíblia como era esse salário. Quando o povo de Deus ia para a adoração anual em Silo, ou quando o povo de Israel ia sacrificar sacrifícios para Deus, como era esse salário? Quando o povo de Deus ia para a adoração anual em Silo, quando o povo de Israel ia sacrificar sacrifícios a Deus, pegava os animais que seriam oferecidos em holocausto diante de Deus. Como o povo não podia sacrificar, só quem podia fazer isso era Arão e sua descendência, que são os chamados até hoje levitas. Então, nem sempre o animal era oferecido inteiro. Em grande parte, só o sangue era espalhado sobre o altar depois de sacrificar o animal. Então, era queimado a carne dos animais oferecidos a Deus em sacrifício. Depois do ritual de sacrifício, era limpa e cozida em grandes tachos. Então, Arão mandava que seus filhos pegassem grandes garfos ou tridentes de ferro de cerca de 1 metro, e eles iam em todos os tachos onde estava sendo cozido as carnes do sacrifício, e enfiava o tridente lá dentro. E o que o tridente pegava era o tridente pegava, esse era o salário do obreiro. Então, irmãos e irmãs, no lugar dos 10% do teu salário, vai no mercado, compre todo de comida não perecível e leve e dizime, porque foi isso que Deus ordenou. Sabemos que as igrejas precisam pagar aluguel, água e luz. Então peça para seus líderes apresentar o recibo de aluguel e todas as despesas da tua igreja, menos os salários milionários que os pastores e líderes têm com seu dinheiro, porque eles luxam, ficam ricos, abusando de tua fé, e você, na maioria dos meses, no final do mês, quando falta alguma coisa dentro de casa, eles não te ajudam. Isso é antibíblico. Isso é antibíblico. E vocês, membros da igreja, se juntam e pagam as contas básicas da igreja. O que eu fiz para criar essa religião e escrever esse humilde livro? Li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse 39 vezes, li mais 5.000 livros sobre religião, consumi 50.000 horas de documentários sobre religião, mais de 100.000 horas de vídeos de religiosos de todas as religiões,
frequentei presencialmente